Graça e paz, hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 até o verso 18, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos pensar na seguinte grande ideia: serão salvos todos que ouvem e obedecem à voz do bom pastor. Na última mensagem, vimos um homem cego de nascença sendo curado pelo Senhor Jesus. Falamos que quem faz as obras de Deus obedece à luz do mundo. Falamos em como aquele ex-cego, mesmo sem conhecer muito acerca do Senhor Jesus, mas conhecendo o essencial, como ele começou a compartilhar com as pessoas o que Jesus havia feito por ele. O capítulo 10 inicia com a expressão: em verdade vos digo, se referindo ao que aconteceu antes. Ou seja, um cego havia começado a ver, enquanto que outros que não eram cegos ainda não enxergavam. O Evangelho de João, ele apresenta de forma muito clara que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido de Deus. Uma das teorias é que o livro provavelmente tenha sido escrito por solicitação da comunidade de Éfeso, por volta dos anos 85 a 90 depois de Cristo. Aquela comunidade queria que João desse sua versão dos fatos da vida de Jesus. Assim, João escreveu este evangelho para que aquele povo, aqueles irmãos que não conviveram com Jesus, para que o povo tivesse a visão correta de quem e como era o Senhor, o Cristo. João tinha o propósito de fazê-los compreender que Jesus era o Cristo. Essas palavras de Jesus aconteceram quando estava no Pórtico de Salomão, que era uma área do templo em que havia várias colunas, onde era o centro da vida e do culto judaico. Neste exato contexto, Jesus passou a apresentar o seu discurso, o seu novo discurso, pois os judeus queriam saber e ouvir se ele era de fato o Cristo. Ao que Jesus respondeu no verso 25: eu já lhes disse,
mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então, ele já tinha falado antes e as suas obras atestavam que ele era o Cristo. Mas ainda assim, eles estavam querendo saber, ouvir da sua boca. Quando Jesus estava com a mulher samaritana, lá em João 4, ele disse claramente que ele era o Cristo. Mas agora, ele recusa a dizer, a proferir com as suas próprias, o seu próprio lábio, com a sua própria boca, afirmando que eles tinham os elementos para concluir se ele era o Cristo. Apresentar-se como Cristo naquele momento em Jerusalém era o argumento que os líderes judaicos, os judeus, talvez queriam ou poderiam querer para levá-lo perante um tribunal romano. Em Jerusalém, uma afirmação como essa teria implicações religiosas e políticas. Dizer ser o Cristo era o mesmo que dizer que reinaria em Jerusalém. Um argumento excelente para os judeus o levaram a um tribunal romano e condená-lo. Jesus sabia que passaria pela condenação, mas sabia também que ainda não era chegado o momento de ser morto. A hora em que ele seria morto ainda estava por chegar, mas não era aquele momento. Neste contexto em que as pessoas queriam saber quem ele era, Jesus fala sobre a figura do aprisco. No verso 1 ele diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Esta figura era muito familiar naquela comunidade, naquela época, naquele momento. Um aprisco era uma construção geralmente quadrada, construída de pedras, com uma única entrada. Quando os pastores chegavam de cuidar dos seus rebanhos, depois de tê-los levado aos pastos, entravam por aquela única entrada, aquela porta, e os guardava naquele aprisco. Em resumo, um aprisco é um lugar onde se guarda as ovelhas. Jesus, então, naquele discurso, está alertando para o fato de haver algumas pessoas que não chegavam no aprisco pela porta. Eles escalavam os muros. Como vimos, no aprisco só há uma entrada ou uma saída. Se alguém tentava escalar o muro, era uma evidência de que ele não era o dono das ovelhas. Então, nessa parábola, Jesus está apresentando duas pessoas: os ladrões, que são os salteadores, está no verso 1, verso 8 e o 10, e os mercenários, que são os assalariados, verso 12 e verso 13. Os ladrões eram pessoas sem relação com as ovelhas, se aproveitavam delas, querendo tirar algum lucro delas. Eles não eram o pastor, não cuidavam das ovelhas, ou sequer tinham contato com elas, pois ela não os conhecia. É exatamente o relato do capítulo anterior de João 9, um cego que sofria nas mãos daqueles que se diziam pastores, líderes da comunidade judaica. Esse cego não lhes ouvia a voz, ou seja, não os reconhecia como seu pastor. O que Jesus queria dizer é que os fariseus eram os ladrões. Isso soava muito afronta para aqueles líderes religiosos. Os mercenários, por outro lado, eram aqueles que faziam o comércio das ovelhas. Eles até conviviam com as ovelhas, mas não cuidavam das ovelhas. Na verdade, se houvesse alguma ameaça à vida das ovelhas, eles abandonariam as ovelhas imediatamente, sem medo de serem felizes. Então, se por um lado aquela comunidade judaica estava bem servida de ladrões e mercenários, o que Jesus estava mostrando é que ele se distinguia
do povo a quem ele estava se referindo. Verso 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está novamente usando a expressão eu sou, usada em outra ocasião, em outro discurso, que é, na verdade, o mesmo que dizer eu sou Deus. Mas agora ele está acrescentando que ela também, além de água da vida, luz do mundo, eu sou o bom pastor. Há profecias, irmãos, no Velho Testamento sobre esta afirmação. Eu separei um versículo apenas, Ezequiel 34, 23, diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Então Jesus estava se referindo a essa e as outras profecias que falavam sobre ele ser esse bom pastor. Nesse capítulo 34 de Ezequiel, Deus estava falando de uma comunidade cuidada por maus pastores que queriam levar vantagem sobre o rebanho do Senhor. E aí você pode perceber que a promessa aqui de Deus de um só pastor, ele mostra que haveria um descendente de Davi que estabeleceria um reino, e ao dizer para aquelas pessoas eu sou o bom pastor, ele estava se apresentando como o pastor de Ezequiel, como cumprimento desta profecia para Israel. No ouvido deles, isso soava como uma afronta, como uma petulância da pessoa do Senhor Jesus. Então, é importante que se diga que essa promessa não é somente para Israel. Jesus está interpretando de maneira inclusiva. O verso 16 de João 10, ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouviram a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, tanto da comunidade dos judeus, quanto da comunidade de gentios, formando assim um só rebanho. Vemos isso de forma mais clara no ensino do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nesse sentido, nós queremos nos deter nesta mensagem mais sobre quem é o bom pastor. Na mensagem de semana que vem, a gente fala mais um pouco sobre as ovelhas. Por isso, nós vamos falar sobre dois enfoques na resposta de Jesus ao questionamento dos judeus. O primeiro enfoque está na relação de Jesus com o Pai. A relação de Jesus com o Pai era assim, verso 30, eu e o Pai somos um. No verso 33, nós temos a reação dos judeus a esta afirmação de Jesus. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo um simples homem se apresenta como Deus. Para os judeus, quando Jesus afirmava ser Deus, era algo que os ofendia de tal maneira que eles pegavam em pedras para poder matá-lo. Então, diante de tamanha reação, Jesus quis saber: por que vocês estão tão irados, tão bravos? O que fiz contra vocês para ficarem assim? A resposta dos fariseus, irmãos, ela é bem clara. O problema não é o que você fez, mas o que você fala. Eles chegaram a achar que Jesus tinha demônios, que era um pecador desobediente. Lá no primeiro verso de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João aqui continua explicando que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus se apresentou como Deus encarnado em forma humana. Jesus estava desde a eternidade com o Pai, como um ser único com o Pai e com o Espírito Santo, sendo pessoas diferentes.
ele tinha o mesmo poder e a mesma capacidade que o Pai. Desde o princípio ele estava em plena comunhão com o Pai, sua relação era de intimidade com o Pai, tanto é que o verso 15 diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ele não era apenas alguém conhecido pelo Pai, mas do mesmo modo como era conhecido, ele também conhecia o Pai. São dois seres infinitos, pessoais, totalmente poderosos, sabem de todas as coisas, inclusive um do outro, incluindo, evidentemente, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: Deus não é um estranho para mim. Deus Pai não me desconhece, pelo contrário, Ele sabe quem eu sou e eu sei quem Ele é. Sua relação era de pleno relacionamento com o seu Pai. O relacionamento entre pai e filho é caracterizado por amor. Eles se amam. No plano de Deus para alcançar a raça humana, o homem, Ele estabeleceu a igreja como uma maneira de nos abordar. Podemos conferir isso lá em Efésios capítulo 1, quando Paulo registrou que Deus estabeleceu um plano para resgatar o homem e ficou resolvido enviar uma das pessoas da Trindade em forma humana através de Cristo Jesus, que veio na condição de filho, pronto para obedecer em tudo o que o Pai ordenava, planejava e desejava. Quando os fariseus lhe perguntaram: és tu o Cristo? Em outras palavras, eles também dizem: não nos deixe em suspense, fala francamente. Jesus respondeu sutilmente: quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou o Filho de Deus? Verso 36. Então, a palavra Cristo, usada aqui no texto, nesse verso, significa ungido. Só era ungido alguém que era habilitado e indicado para uma obra. Uma pessoa poderia ser ungida por uma série de razões. No caso de Jesus, ele era uma pessoa ungida para ser rei, para ser sacerdote, para ser profeta, pois ele reunia essas três funções numa só pessoa. Então, em seu diálogo com os fariseus, com a comunidade judaica, Jesus responde à pergunta deles com duas expressões: enviado e santificado, dizendo que ele era o enviado e que ele era santificado. Em outras palavras, ele disse que era o enviado de Deus, ou seja, o separado, santificado por ele para esse propósito. Ou seja, eu sou o Cristo. Vocês têm visto as minhas obras e eu tenho falado que eu sou. Pergunta para refletirmos. Vimos que a relação de Jesus com o Pai é de unidade, santidade, submissão, obediência. E a sua? Qual tem sido a sua relação? Como tem sido o seu relacionamento com a pessoa do Pai, com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo? Quando o Espírito te convence do pecado, você cede e muda de atitude. Você é grato ao Pai pelo relacionamento que Ele estabeleceu contigo. Você pode orar, você pode confiar nele, você pode buscá-lo. Nós estamos falando sobre dois enfoques na resposta de Jesus ao questionamento dos judeus. O segundo enfoque está na relação de Jesus com os homens, com os seres humanos. Se Deus estava na sua plenitude de conhecimento e poder, isso não significa que Ele passaria por nós nos desprezando pelo que somos. Isaías 40:15 diz: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Somos desprezíveis, insignificantes em termos de tamanho,
Mas o próprio Deus diz lá em Isaías 59:15, embora eu habite no alto e santo lugar, também estou abatido e contrito. Com todos nós, irmãos, Deus está conosco. Então Jesus não foi aceito na comunidade judaica por não ter seguido a cartilha da liderança daquele tempo. Mas podemos perceber o interesse dele em um relacionamento com aqueles que creram nele, que creem nele. Tanto é que ele diz no verso 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ao falar de seu relacionamento com as ovelhas, ele se apresenta como alguém que entra pela porta, e aqui Jesus queria dizer que ele veio pelo meio que se esperava, ou seja, pela porta. Havia licitude na sua vinda, por mais que eles não aceitassem, por mais que eles o condenassem, como fizeram. Então, no Antigo Testamento está escrito que o Cristo nasceria em Belém. Ele nasceu em Belém, irmãos. Diz em Isaías que ele nasceria de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem. Por isso Jesus estava dizendo: estou chegando pelas vias e meios estabelecidos. Não estou entrando pelas portas dos fundos, pelos fundos, ou pulando o muro. Estou chegando como o próprio dono, como foi definido no Antigo Testamento. Eu sou o prometido, eu sou o Messias, eu sou o dono das ovelhas, eu sou o bom pastor. O Senhor Jesus, ele mostra nessa parábola que ele pode delegar as funções de cuidado do rebanho, mas sem abdicar da sua condição de dono e pastor das ovelhas. As ovelhas desta Igreja Batista em Jardim Mauá, é do Senhor. Eu, pastor Marcos, sou apenas um mordomo designado por ele, que responde a ele para cuidar das ovelhas do rebanho dele. Ao vir até nós, Jesus chega como dono mesmo, irmãos. Ele chegando pela porta, como já era previsto, e é interessante que no verso 3 ele falou: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então Deus estabeleceu conosco, através de Jesus, um relacionamento pessoal. O Evangelho tem uma forte ênfase no relacionamento de Jesus com pessoas. Tanto é que, um pouco antes, capítulo 3, Jesus conversa com um fariseu chamado Nicodemos. No capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana. No capítulo 5, Jesus lidou com um homem deitado num leito por mais de 30 anos. Em João 9, Jesus se relaciona com um cego. Em todos esses capítulos aqui estudados por nós até o momento, Jesus está se relacionando com pessoas. Ele não nos olha simplesmente como parte do seu rebanho, mas não como mais um. Ele sabe quem é você, ele é capaz de lhe chamar pelo nome e conhece uma de suas ovelhas. Na verdade, ele conhece você melhor do que você mesmo. O verso 3, o verso 4, ele diz: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas têm algumas características bem peculiares. Esse ano eu preguei sobre o Salmo 23 e a gente pôde destrinchar bem ali as características da ovelha. Se você conhece bem uma ovelha, sabe que ao sermos chamados de ovelhas por Jesus, podemos até entrarmos em crise, pois sabemos que ovelha é um animal estúpido, cego e indefeso. A maior marca da ovelha é seguir quem a lidera. Se você tiver a oportunidade de mexer com uma ovelha no pasto um dia, perceberá que ao se aproximar de uma ovelha, o máximo que ela fará é
balir e depois sair correndo. Mas se você consegue segurá-la, agarrar uma ovelha, ela permanecerá presa como uma vítima fácil, uma presa fácil. Porém, quando elas conhecem uma determinada voz, elas vão atrás desta voz, elas seguem esta voz. Alguns pastores pastoreiam tocando flauta, e ao tocar o instrumento, as ovelhas vão atrás dele. Jesus estava se apresentando como aquele que dá a voz de comando, como aquele que dita a maneira que devemos viver e nos conduzir. Não podemos nós dizer para ele como ele deve conduzir as suas ovelhas. Isso seria tolice. É ele quem determina como as ovelhas devem ser conduzidas. Nós somos ovelhas. Nós precisamos ser conduzidos pela pessoa de Cristo. E ao conduzir-nos, irmãos, ele cuida das suas ovelhas, ele cuida de nós. Veja o contraste entre ele, o bom pastor, e os mercenários. Diz lá no verso 13: ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Irmãos, como a gente tem visto isso nesse momento de pandemia, igrejas perdendo pastores dizendo que não aguenta mais e indo embora, vai viver do auxílio do governo, mas não quer mais, devido ao tamanho esfriamento entre as igrejas. Pastores que postam lá a igreja de 200 membros, que postam lá o sermão, e depois ele olha, 10, 11 pessoas ouviram a mensagem, e aí o pastor se desaba. Alguns entrando em depressão até. A falta de interesse das ovelhas em seguir a voz do pastor, do rebanho, do líder do rebanho, colocado pelo Senhor e que é cobrado pelo Senhor. Então, ao conduzir, ele cuida das suas ovelhas. O verso 28 diz, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse pastor que conduz e lidera o grupo de ovelhas, cuida delas de tal maneira que, ainda que forças externas, por exemplo, pandemia, queiram tirá-las da sua mão, isso não pode acontecer. Verso 29, diz que ele vai além. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então a ideia desse texto é o seguinte: o maior de todos é o Pai. Se ele é o maior, não há ninguém que possa tirá-las da mão dele. Elas estão guardadas. Mais do que isso, você que é ovelha do Senhor está guardada nas mãos do Deus infinitamente poderoso, que é extremamente pessoal e cuidadoso com cada um das suas ovelhas, cada um dos seus filhos. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que Deus é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Esse Deus que é poderoso e Senhor sobre todas as coisas nos trata individualmente como ovelhas do rebanho dele, como pessoas, nos conhece, sabe do nosso nome e se relaciona com cada um de nós. Então, para cada um de nós, ele tem um cuidado especial, ao ponto de dizer: nenhum de vocês escapará da minha mão, eu estou segurando porque eu sou o pastor, o bom pastor. Vimos também que a relação de Jesus com as pessoas é de amor, de cuidado, de segurança, de pastoreio, de alguém que conhece, de alguém que se importa com você. E aí a pergunta para refletirmos: qual tem sido o seu feedback para Jesus neste relacionamento entre ovelha e pastor? Ovelha e pastor. Eu particularmente não tenho olhado quantos acessos tem nas pregações desde março. Não olhei nenhuma vez, irmãos, nenhuma vez. Eu simplesmente, quando entro lá, eu coloco o meu dedinho para cima lá, meu dedinho para cima, e já não olho mais. E não venha me falar quantos tem, porque eu vou te dar uns copos. Ih, tá gravando. Eu vou ficar bravo com você então, irmãos. Eu vou ficar bravo com você então, porque eu não quero saber quantas pessoas estão olhando lá, e eu entrego isso nas mãos do nosso Deus. Então, às vezes, irmãos, eu vejo
nos aconselhamentos de casais que eu faço, os cônjuges reclamando sobre o tratamento que recebe. Mas a ovelha é tão cega que ela não percebe que ela faz igualzinho com Deus. Reclama sobre a infidelidade, mas são infiéis a Deus também. Reclama sobre o tempo, sobre o carinho, sobre o respeito, sobre prioridade, sobre serviço e os etc. Mas faz igualzinho no relacionamento com o próprio Deus. Tratam a Deus como tratam os seus próprios cônjuges. E se acham no direito de reclamar um do outro. Isso é muito triste, irmãos. No início eu disse que a GI era a seguinte: serão salvos todos que ouvem e obedecem à voz do bom pastor. Serão salvos porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por ter morrido na cruz, Jesus é o meio de as pessoas serem salvas. Não há outro meio além de Cristo. Verso 9. Ele é quem conduz as ovelhas à pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 11. Então, uma série de responsabilidades eram requeridas de um pastor. Ele era o responsável por conduzir suas ovelhas a pastos. Pensando que a Palestina era um ambiente muito árido, muito seco, podemos afirmar que a tarefa de um pastor era uma tarefa bem dura, bem árdua. Além dos lobos ferozes e ladrões naquelas colinas, havia a questão do tempo, do clima também. Então, na condição de bom pastor, Jesus não expunha as suas ovelhas, pelo contrário, ele se doava por elas ao ponto de dar de fato a sua vida por elas. Jesus deu a sua vida porque ele ama as suas ovelhas, ele nos ama, mas também para que toda a justiça fosse feita e todo pecado fosse julgado, de modo que possamos chegar até a presença de Deus, sabendo que meus pecados ficaram em Jesus. Ficaram em Jesus. No verso de número 10 aqui, vemos o objetivo de Jesus ter feito tudo isso. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância ou plenamente. Se por um lado Jesus deu sua vida para cuidar de suas ovelhas, por outro, ele a deu para que suas ovelhas tenham vida em abundância. Essa abundância de vida aqui tem duas implicações. É uma vida eterna e é uma vida com qualidade. Não só em quantidade de vida, mas em qualidade de vida. Alguém que usufrui da paz, do refrigério, do conforto, do consolo, da esperança que só a pessoa do nosso Deus pode dar, irmãos. Jesus falou de uma vida abundante, que é mais tarde confirmada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos não dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas, tudo o que é necessário para a gente se relacionar com Deus, para a gente ter uma vida séria de santidade com a pessoa do nosso Deus. Deus não apenas nos ama, ele se entregou por nós através de seu Filho, dando a sua própria vida com um propósito, que não vivamos nossa vida como sempre vivíamos antes, mas que passemos a ter uma vida caracterizada por ele, como vida abundante, como uma vida regalada na presença de Deus. Isso não significa uma vida sem dificuldades, irmãos, uma vida sem tristeza ou sem sofrimento, sem dores. Eu posso garantir, como Jesus falou, que você terá todas essas coisas também no curso da sua vida. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, e basta a cada dia o seu próprio mal também. Então, essa história de termos uma vida caracterizada por ausência de sofrimento é algo mentiroso, não é o evangelho verdadeiro que nós procuramos pregar. Mas apesar das dificuldades, das hostilidades, dos riscos que nós corremos nessa vida,
Podemos viver sim uma vida caracterizada por paz, por alegria, por amor, por confiança, ao invés de frustração, tristeza, culpa, angústia, ansiedade, depressão e tantas essas coisas que têm acometido, inclusive os servos de Deus nos tempos presentes. Deus não somente nos propõe uma vida, Ele nos habilita a ela, irmãos. Por quê? Porque Ele é o pastor. Talvez a passagem mais conhecida das Escrituras seja o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, as consequências de Deus ser o pastor são: nada falta, Ele oferece refrigério para as nossas almas, descanso, direção, proteção. Então, Deus se revela assim neste Salmo 23, e Jesus pegou essa mesma mensagem para dizer àqueles seus ouvintes: eu sou o bom pastor. 1000 anos depois de Davi ter escrito esse salmo, Jesus repete as mesmas palavras. Então, ovelha de Deus, saiba que se por um lado nosso Deus é todo poderoso, por outro, Ele é um Deus pessoal, amoroso, pastor das suas ovelhas. Você pode e deve recorrer a Ele, não como um estranho, pois Ele sabe quem é você, Ele ouve as suas orações, Ele vê as suas aflições e Ele cuida de você. É essa a figura que você tem tido sobre Deus, sobre Jesus. Esse é o tipo de evangelho que você tem se apossado dele, que você tem se esforçado, esmerado para praticar. Não apenas aquele Deus infinito e eterno, mas um Deus tão pessoal que cuida, conduz, ama, dá vida, orienta e protege o seu rebanho. Então não deixe de desfrutar disso, irmãos. Não há mais ninguém que possa lhe socorrer e lhe ajudar como o bom pastor faz. Texto lá de Hebreus, o último texto ao citarmos nessa mensagem, de Hebreus, ele nos fala justamente sobre isso. Ele diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esse texto é muito claro, irmãos, dizendo que esse bom pastor é quem vai nos aperfeiçoar, vai nos tornar mais parecido com Jesus a cada dia. Agora a gente precisa se apossar desta palavra, irmãos. Coloque-se na condição de ovelha para desfrutar do seu amor e do seu cuidado. Talvez você não esteja desfrutando na totalidade dos cuidados do seu pastor. Talvez você não esteja ouvindo a sua voz. Talvez você não esteja querendo obedecer-lhe mais. Deixe de lado tudo que te assedia e o tenha afastado da doce voz do cuidado do bom pastor. Reconheça Cristo como seu pastor e declare a sua fé, declare a sua confiança, entregue totalmente a sua vida aos cuidados do bom pastor. Que Deus vos abençoe, ouvindo sempre a voz e obedecendo ao bom pastor. Amém.